Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Palavra da salvação. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs, a esta celebração festiva. Saúde toda a família franciscana, os irmãos e irmãs seguem o carisma de São Francisco de Assis, nossos confrades, também outros que estão aqui presentes, da UFS, irmãs e irmãos. Saúdo de modo especial os confrades estudantes, ou no tempo da formação inicial, que estiveram reunidos para avaliar a caminhada, conviver, rezar juntos, nossos confrades que moram lá em Campo Largo, no Paraná, em Gondinha, aqueles que estão no ano missionário, os confrades de nossa fraternidade. Sejam bem-vindos também todos os devotos de São Francisco de Assis, também aqueles que conosco vêm celebrar a ressurreição de seus entes queridos, aqueles que vêm celebrar o 7º dia, e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Imperial, aqueles que vêm também hoje por causa do grande perdão, da indulgência, do perdão de Assis, que é oferecido e conosco vem celebrar essa noite. Então nós celebramos hoje Santa Maria dos Anjos, da Porciúncula, com a celebração da Porciúncula, o dia do perdão de Assis. É o dia da dedicação de uma pequena igrejinha que fica lá em Assis, na Itália. É uma igreja que é muito importante para nós, então, franciscanos, por causa da ligação que ela tem com o nosso fundador, São Francisco de Assis. Ele teve um carinho todo especial lá naquele local,
viveu experiências de fé muito profundas e por isso, então, nós temos esse cuidado, esse carinho, celebramos então essa dedicação. É uma igreja mariana, Nossa Senhora Santa Maria dos Anjos. Lá ainda hoje vão muitas pessoas em peregrinação. Aí, claro, todas cis, mas esse local de modo especial, a Porciúncula, assim chamada, né? E lá, de fato, muitas pessoas fazem uma experiência de encontro com Deus num lugar muito simples. A igreja é muito simples. Tive a graça de estar nesse ano lá, nessa igreja, fazendo também uma experiência de aprofundamento do carisma franciscano. É um lugar muito simples, um lugar de silêncio, um lugar onde se sente a presença de Deus. Com certeza, no dia de hoje, centenas de jovens estão lá em Assis celebrando, né? Centenas de pessoas que vão também lá em peregrinação. Eu trago um pequeno trecho da homilia do Ministro Geral da solenidade da Porciúncula lá em Assis, quando ele abriu então a celebração da solenidade. Francisco, habitando na Porciúncula, suplicava insistentemente, com gemidos contínuos, àquela que concebeu o Verbo cheio de graça e de verdade, para que se dignasse a ser a sua advogada, e pelos méritos da Mãe da Misericórdia, ele mesmo concedeu e trouxe à luz o Espírito da verdade evangélica. Assim nos diz o escritor franciscano, São Boaventura, que recorre à metáfora do trono da graça e da misericórdia, e nos apresenta a Virgem Maria em referência à graça e a cruz de Cristo em referência à misericórdia. Ele continua dizendo: aproximemo-nos com confiança ao trono da sua graça, para receber misericórdia e encontrar graça no tempo oportuno. O trono da graça é a Virgem Maria. O trono da misericórdia é a cruz de Cristo. Como nós somos miseráveis, precisamos da misericórdia. Como somos pecadores, precisamos da graça. Portanto, aproximemos. Veja que imagens bonitas, né? Tem o São Boaventura quando ele fala da graça e da misericórdia. Da graça em Maria, da misericórdia no Senhor crucificado. Deixemos-nos alcançar pela misericórdia do Pai que nos aguarda mais uma vez neste perdão de Assis, que encontra na Virgem Maria um passaporte muito importante. Esta misericórdia nos toca na relação com o Cristo crucificado, que marcou São Francisco desde o início, na igrejinha de São Damião, até os estigmas, que celebramos nesse ano o 8º centenário. Jesus crucificado chama a reconstruir a sua casa, a igreja que estava completamente em ruínas. E o São Francisco foi carpinteiro também, né? Ele construiu várias igrejas, reformou várias igrejas, algumas. Mas depois Francisco, ele descobre que essa igreja que precisava ser reconstruída era ele mesmo. Ele precisava, então, passar pela misericórdia de Deus e assim ser transformado e depois, é claro, ajudar a reconstrução da igreja de Deus nas pessoas. Com o perdão de Assis, que hoje nós celebramos, somos chamados a um novo passo, uma conversão permanente e radical ao Senhor Jesus, para nos tornarmos sua morada estável e poder reparar a casa de tantas vidas e comunidades. Então, celebrando essa dedicação dessa igreja, nós celebramos a presença do Senhor em nós, em seu Espírito. Por isso, temos que aprofundar ainda mais, nos comprometer a seguir mais firmemente
livremente, então, o Evangelho. Eu apresento aqui a partir das fontes franciscanas, e já vou indo para o final, não se preocupe. Eu apresento como São Francisco pediu e obteve a indulgência da porciúncula, dessa pequena igrejinha. Uma noite do ano do Senhor de 1216, Francisco estava imerso em oração e contemplação na igrejinha da porciúncula, quando de repente uma luz muito brilhante inundou a igrejinha e Francisco viu Cristo coberto de luz acima do altar e à sua direita sua Mãe Santíssima, rodeada por uma multidão de anjos. Francisco adorou o seu Senhor em silêncio, com o rosto no chão. Perguntaram-lhe então o que ele queria para a salvação das almas. A resposta de Francisco foi imediata: Santo Padre, embora eu seja um miserável pecador, peço-lhe que conceda amplo e generoso perdão a todos aqueles que se arrependem e confessam e que vêm visitar essa igreja, com a completa remissão de todos os pecados. E o Papa, ele, então, depois de ter essa visão, em que ele é assim, inspirado para que aquele local fosse um local de encontro com o Senhor misericordioso, ele vai ao Papa e o Papa diz: o que você pede, irmão Francisco, é grande, disse-lhe o Senhor, mas você é digno de coisas maiores e terá coisas maiores. Portanto, acolho a sua oração. E Francisco apresentou-se imediatamente ao Papa Honório III, que naqueles dias estava em Perugia, e contou-lhe com franqueza a visão que teve. O Papa ouviu com atenção, depois de alguma dificuldade, deu a aprovação. Aí ele disse, o Papa: por quantos anos você quer essa indulgência que nós temos até hoje, né? Francisco retrucou e respondeu: Santo Padre, não peço anos, mas almas. Ele quis dizer para sempre, né? Então, celebrar, irmãos e irmãs, hoje essa festa, essa solenidade de Santa Maria dos Anjos, a porciúncula, é trazer presente a profunda e transformadora experiência evangélica do seráfico Pai São Francisco de Assis, que foi marcada pela presença materna de Maria. Também é um apelo à conversão, da ação concreta de reconstrução de igrejas de pedra. São Francisco passou a reconstrução interior, marcada pelo encontro com a misericórdia de Deus. Foi uma experiência assim tão marcante, que chamou uma multidão de pessoas num caminho de conversão, da simplicidade, de uma vida voltada ao essencial, viver a partir do amor e da misericórdia de Deus em fraternidade. A porciúncula é um santuário para o qual acolhem milhares de peregrinos até os nossos dias. Que possamos encontrar nos fundamentos de nossa vida cristã, na igreja, no sacramento da Eucaristia que hoje celebramos e na palavra de Deus que foi partilhada, esse lugar onde sempre nos refazemos na fé, para sermos então enviados para testemunhar Jesus Cristo. Um instante de silêncio, vamos então, ainda sentados, nos colocar na presença do Senhor misericordioso, que nos concede a sua graça, o seu perdão.